Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um Glória a episódio do nosso Deus. Café com Propósito. Eu me chamo Dani E eu me Lessa. chamo Alexandre Para você Martins. que acabou de chegar no canal Martins e Lessa, seja bem-vindo, bem-vinda Bem-vindos. à jornada do propósito. Aqui nós ajudamos você a transformar a sua vida, descobrindo seu propósito em Deus, Glória a à luz da Deus. palavra, tá? Então, se Amém. você ainda não acompanha essa jornada, fica até o episódio que você vai ver com certeza que vai ser transformador para sua vida. E eu tenho certeza que hoje Deus ele vai derramar coisas novas e incríveis na nossa jornada. Mas Amém. antes da gente dar início à leitura de hoje, né, ao episódio de hoje, a gente quer também trazer um pouquinho da experiência que a gente teve encerrando ontem a leitura do livro de Salmos. Para você que acabou de chegar, todo dia a gente lê um capítulo bíblico e ontem nós encerramos a leitura completa, né, do livro de Salmos. Foram 150 dias, não foi, amor? Sim. Meditando na palavra do Senhor, onde Deus derramou a graça dele sobre tantas áreas da jornada do propósito da nossa vida. Então a gente tem certeza que foi enriquecedor. Inclusive no final desse episódio a gente vai deixar também o card. Se você está curioso para saber como foi essa jornada, para você tirar um dia aí, para você maratonar essa série, que tá uma série fantástica. Além do livro de Salmos, você tem outras séries aqui no nosso canal. Na verdade, a gente encerrou ontem em Salmo toda a leitura dos livros poéticos, não foi, amor? Tem Exatamente. Jó, tem o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e ontem a gente encerrou Salmos. E, né, encerrando esse ciclo, a gente inicia agora um novo ciclo. E esse ciclo a gente tem muita alegria de dizer para vocês que nós vamos iniciar hoje a leitura do Novo Testamento. Glória Mais a Deus. precisamente, a gente vai entrar lá na parte dos evangelhos. E de uma forma que eu confesso para vocês que eu senti no meu coração como uma inspiração, nós vamos iniciar hoje a leitura do Evangelho de João, como você viu na capa do nosso vídeo de hoje, né? E eu tenho certeza que vai ser uma série transformadora, né? Glória a Então é com Deus. muita alegria, com muita expectativa que a gente vai dar início a esse novo capítulo da nossa jornada, pegando aí o livro de João. E eu quero dizer para vocês que esse livro ele oferece para a gente uma visão única de Jesus, da sua vida, dos seus ensinamentos e, acima de tudo, do amor incondicional de Jesus por nós, né? E é com esse amor que a gente pode descobrir e abraçar o nosso propósito em Deus. Então, o Evangelho de João eu trago como uma lâmpada para trazer mesmo luz para a nossa vida. Imagina assim uma lâmpada na escuridão, né? Ela vai trazer luz, ela vai iluminar esse lugar que está escuro. Então, não só essa luz que vai trazer, né, através dessa lâmpada, mas também é uma fonte de sabedoria da parte de Deus, que vai iluminar o nosso caminho. As páginas desse livro são repletas de muitos ensinamentos, e ensinamentos esses tão profundos e revelações acerca de Jesus Cristo, né, a nossa verdadeira luz e a nossa vida, porque a Bíblia diz também que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, nós decidimos viver Amém. Cristo na nossa vida. Então, à medida que a gente vai se adentrando cada vez mais na palavra do Senhor, a gente vai estar dando um passo a mais na descoberta do nosso propósito em Deus. Então, a gente espera que cada um de vocês estejam tão animados quanto a gente está para embarcar nessa jornada. A gente está prestes agora a abrir uma porta. Essa porta é uma porta de compreensão ainda mais profunda da vida de Jesus, do amor dele por nós e do seu desejo de que eu e você nós possamos ter uma vida preenchida e alinhada ao propósito dele. Amém? Então, você está Amém. pronto hoje para desvendar os segredos escondidos nesse livro incrível? Então, vem, se junta conosco aqui, né, amor? Porque vai ser uma jornada Sim. emocionante e eu tenho certeza que através do Evangelho de João nós vamos desvendar os segredos revelados que vão nos ajudar a transformar a nossa vida, descobrindo o nosso propósito em Deus à luz da Bíblia. Amém? Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. Vamos lá, né? Iniciar a leitura de hoje. Bíblia na tela. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Exato. Amém? Exatamente. O Evangelho de João, amor, inclusive, que é um dos é o considerado que o Mais João chegado, né? foi é o evangelho que, como é que eu ia dizer? João, ele teve o discernimento maior do propósito de Jesus aqui na Terra. Então, o evangelho de João, ele é bem forte por conta disso, porque ele transmite esse apego tão grande que Jesus teve para com o mundo, né? Com nós, né? É. A visão de João, ela acaba sendo bem diferente da visão dos outros evangelhos, né? Aqui, João, a visão dele é realmente do Cristo, do Salvador.
ele consegue trazer um contexto desde o início lá da Bíblia, inclusive o primeiro versículo já diz, né? No princípio, ele estava com o Senhor. Ele tinha construído tudo com o Senhor, ele habitava no Senhor. E os outros evangelhos, a gente já vê uma outra conotação de texto, vai contar a história de Jesus, do nascimento, Sem spoiler, tudo. sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, Vamos verdade, lá, gente, iniciar. verdade. Eu tenho que me policiar, senão eu vou dar os spoilers dos livros, Vamos né? lá. Mas vamos lá, glória a Deus. Vamos iniciar a leitura de hoje, João, capítulo 1. Ah, amor, hoje eu quero fazer algo diferente, vai ser muito rápido, tá, gente? Mas Deus colocou ao meu coração pra gente fazer isso antes da gente iniciar a leitura da palavra. Por mais que antes da gente começar a gravar aqui, a gente sempre ora e peça a Deus para Deus ministrar algo novo na vida de vocês, mas o Senhor me impulsiona a gente orar antes de ler a palavra Amém. junto com vocês, né? Então, Pai, nesse momento nós pedimos, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre nós. Ah, Pai, que através do teu Espírito Santo nós possamos ser alcançados pela tua palavra, que o Senhor nesse momento possa alinhar nossa mente à mente de Cristo e que a gente possa, Deus, entender profundamente as verdades, os segredos que o Senhor hoje vai desvendar, vai revelar aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, a tua graça e que todo mal, Senhor, tudo que seja contrário a esse momento único que nós estamos vivendo com o Senhor agora, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim é a oração que te fazemos e te agradecemos e você declara o teu amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem.
Opa, pronto. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, do lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem era ele, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso por esse motivo, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão, e disse a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Dá vontade de continuar lendo, né, amor? Dá vontade de continuar lendo, mas a gente só vai ler o capítulo 1, gente. Amém, vem com a gente, vai ser muito bom. Glória a Deus. Muito forte. Glória a Deus. Gente, o tema do nosso episódio de hoje é segredos revelados no capítulo 1 de João, né? O Evangelho de João e a nossa jornada do propósito. E eu quero começar dizendo para vocês que o Evangelho de João, ele é o 4º evangelho do Novo Testamento, da Bíblia, como a gente falou, né? Atribuído ao apóstolo João. E acredita-se que esse livro, eu tô contando um pouquinho do contexto histórico desse livro, para que a gente entenda, aprofundando também entendimento acerca da escritura, qual foi o contexto que esse livro ele foi escrito, né? Porque isso também aprofunda o nosso entendimento acerca da jornada de Cristo Jesus na nossa vida. Quanto mais a gente busca aprender com o Senhor, mais a gente vai fortalecendo a nossa fé nele.
Então acredita-se que esse livro ele foi escrito entre 85 e 95 depois de Cristo, né? Que a gente tem o ano que era contado antes de Jesus e depois de Jesus. Então aqui já depois de Jesus, tá? E embora as datas elas não sejam realmente exatas, né? E tem vários debates estudiosos, o contexto histórico da escritura do Evangelho de João é exatamente trazendo para o século depois de Cristo. Então, um período que foi muito turbulento, né, para os primeiros cristãos. Por que, Dani, foi turbulento? A gente teve muita perseguição. Muita perseguição. A comunidade cristã estava enfrentando perseguições, divisões internas, né? Enquanto todo mundo ali estava lutando para estabelecer uma identidade, no caso, cada um queria estabelecer uma identidade e uma doutrina. Né? Então, o Evangelho de João, ele foi provavelmente escrito em Éfeso, tá? Uma cidade importante no Império Romano, inclusive. E nesse período os cristãos eles estavam se preparando cada vez mais para se distanciarem, se separarem do judaísmo, buscando o quê? Afirmar sua fé, né? E uma fé com realmente uma religião distinta. Então, o Evangelho de João, ele é notado por ser um evangelho de alto nível de teologia, apresentando Jesus como Logos, ou a palavra de Deus, né, feita carne, como a gente leu em João agora 1,14. A passagem de João, ela é famosa exatamente pela declaração do início dela. A gente está lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, mas para você que já caminha na jornada com o Senhor há mais tempo, antigamente a gente não tinha tantas versões, tantas traduções bíblicas como hoje. Mais conhecida, inclusive, é a Almeida, né? Ferreira de Almeida é uma linguagem bem conhecida, assim, para quem está mais anos caminhando na fé. E naquela linguagem antiga diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, essa tradução de hoje, ela muda um pouco, mas o sentido da palavra é a mesma. Amor, coloca aí o verso 1, tá? Na nova tradução da linguagem de hoje, só para vocês verem o que a gente está falando aqui. Ó, no começo, aquele que é a palavra já existia e estava com Deus e era Deus. Já na Almeida, a gente vê no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, em resumo, o Evangelho de João, ele foi escrito em um tempo de consolidação da fé cristã, tá? Quando os primeiros cristãos estavam articulando as suas crenças, obviamente, nessa fase de oposição e também de perseguição. Dando esse contexto histórico, a gente hoje vai trazer, dentro da nossa proposta do tema de hoje, né, que é o Evangelho de João e a nossa jornada do propósito, a gente vai trazer algumas chaves de entendimento que vão contribuir para a gente intensificar a nossa jornada do propósito em Deus, alcançando transformação para a nossa vida, segundo a palavra dele. E a primeira chave de hoje é exatamente o início desse livro, né? O versículo, inclusive, 1, onde ele fala do começo, do princípio. Então, preciso dizer para você que o propósito de Deus na nossa vida ele é eterno. Assim como, no começo, aquele que a palavra já existia, estava com Deus e era Deus, o que Deus tem na nossa vida, antes da gente ter sido gerado, no ventre da nossa mãe, Deus já tinha declarado e determinado tudo que iria acontecer na nossa vida. Então você não está vivendo o seu propósito porque alguém falou para você: ai, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Não, filho, você é escolhido desde o ventre. E quanto mais a gente tenta se afastar do propósito, parece que tem algo nos puxando. E esse algo é o Espírito Santo, puxando você para algo que Deus quer realizar na sua vida. Agora, existem coisas nessa jornada que o Espírito Santo, Deus, os anjos, não vão poder fazer por você, que é as escolhas. Deus nos deu um livre arbítrio para a gente tomar as decisões para a nossa vida. Então, sobre essas decisões, elas vão ser dadas por nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, precisamos sempre estar em oração, buscando a Deus, para que a gente dê lugar a esse Espírito na nossa vida e não seja confundido na jornada da vida com tantas outras coisas, com tantos pratos de lentilhas, né? Que o inimigo ele vai tentar colocar e a gente possa se desviar desse propósito. Então, por isso que a gente precisa estar sempre buscando ao Senhor, meditando, refletindo, lendo na sua palavra, para a gente estar fortalecido espiritualmente nele. Então, quando a gente entende que há um propósito eterno, inclusive o verso 1 diz sobre isso, esse versículo ele me lembra e te lembra que o nosso propósito em Deus, gente, não é algo temporário, nem tampouco passageiro, tá? Mas é eterno, é eterno. Como Jesus, o verbo, o nosso propósito, ele estava com Deus desde o início, desde o início. Então, se tem uma prática que você é para fazer hoje na sua vida, é começar a meditar sobre a eternidade do seu propósito em Deus, tá? Como que isso muda a maneira como você vê os desafios da sua vida, as metas que você tem para a sua vida? Gente, o nosso antigo pastor, quando nós morávamos no Brasil, né, pastor Costa, ele dizia assim,
E ele diz isso até hoje. Ele teve recentemente na igreja que a gente congrega aqui em Portugal, e ele trouxe uma palavra que falando sobre mentalidade de vida eterna. E essa palavra ele falava muito lá no Brasil, na nossa igreja, né, amor? Então, assim, isso tem uma coisa que ficou muito enraizada no meu coração os anos que nós ficamos na Videira, que era a nossa igreja antiga, a gente congregava. Foi essa questão de você ter uma mentalidade de vida eterna, que tudo que você faz não é só acerca desse plano terreno, mas principalmente é acerca da eternidade. Se a gente não tem essa mentalidade de vida eterna em Cristo, de saber que tudo que nós estamos fazendo para algo muito maior do que apenas a existência terrena, mas para uma eternidade em Cristo, a nossa mente muda. E hoje eu quero convidar você a ter essa mentalidade, né? Uma mentalidade de vida eterna. Medita sobre a eternidade do teu propósito em Deus. Amém? Segunda chave. A gente reflete aqui, tanto do verso 4 e 5 da palavra que nós meditamos, a gente fala sobre a luz dos homens, né? Olha só o que diz o verso 4. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe o quê? A luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Glória a Deus, glória a Deus. É muito linda a palavra de Jesus, gente. Então, a luz dos homens, iluminando o nosso propósito. Nós precisamos entender que Jesus, ele é descrito como a luz que ilumina o nosso caminho e revela o nosso propósito. Você está entendendo? Mesmo nas trevas, essa luz ela não pode ser apagada ou tão pouco incompreendida, porque o brilho dela é muito grande. E aí, como que a gente consegue alinhar isso para o nosso propósito, para o momento em que nós estamos hoje dessa jornada? Peça a Jesus para iluminar o seu caminho. Peça ao Senhor para Ele te ajudar no teu propósito. Como você pode refletir essa luz para os outros? Quais são as ações diárias que você pode trazer e intensificar na sua vida para você ter clareza? E trazer isso realmente, sabe? Gerar. Eu falo que todos nós somos geradores de coisas espirituais para a nossa vida. Quando a gente está no momento ali de receber uma bênção do Senhor, está no momento de oração, pedindo, fazendo os nossos pedidos, gente, naquele momento, se verdadeiramente nós estivermos pedindo com fé, nós estamos gerando no reino espiritual milagres alcançados através do Senhor Jesus. Eu queria que vocês entendessem muito sobre isso, sabe? A nossa oração, ela é poderosa no Senhor. O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. E quem responde é o Senhor Jesus, poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu preciso crer quando eu estou orando. Eu preciso ter fé quando eu estou pedindo. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé no Senhor. Nossa fé não é para estar no momento, na situação, na circunstância, nas pessoas, nas coisas que a gente tem, na nossa conta bancária, no poder da força do nosso braço. E a nossa fé tem que estar totalmente, unicamente alinhada em Cristo Jesus. Você não está só, eu não estou só, nós temos o Espírito Santo de Deus todo dia conosco para nos ajudar. E não vai ser uma vida perfeita. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim como ele disse que eu e você, nós somos mais que vencedores nele. Assim como ele diz pra gente que a alegria dele é a nossa força, então a gente vai passar, porque com ele nós somos mais que vencedores. Tá bom? Então, considera verdadeiramente, quando a gente reflete sobre esse entendimento, né, essa chave que nós falamos agora, a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, ilumine meu caminho. Senhor, me faz entender a luz do Senhor e como eu posso trazer essa luz para as minhas ações diárias, para o meu comportamento, para o meu dia a dia. E aí a gente vai para uma terceira chave, que é a palavra se fez carne. E aí a gente vai lá para o versículo 14 agora. E quando essa palavra que Deus traz aqui nesse contexto, ele diz, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E essa palavra se fez carne e a gente começa a entender agora algo muito específico para a nossa jornada, vivendo o propósito. Então, a terceira chave de hoje é vivendo o propósito. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, o verbo, ele se tornou humano e viveu entre nós, mostrando como que eu e você podemos viver o nosso propósito nele, sabe? Ele é o exemplo perfeito de como viver o nosso propósito na prática. Então, você precisa considerar maneiras práticas de como você pode viver o seu propósito em Deus, no seu dia a dia. Como Jesus. Você também, gente. Assim, Jesus, a gente sempre tem que olhar para a jornada de Jesus e ver um exemplo.
Então, como Jesus, como você pode incorporar a graça e a verdade nas suas ações, na sua decisão? A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Como que Aleluia. nós temos trazido esse Jesus para a nossa vida? E aí, quando eu entendo isso, eu vou para um quarto entendimento, né? Que é a quarta chave de hoje, o chamado para testificar. Em João, no verso 6 ao 8, a gente vai ver um testemunho fiel. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Então, esse chamado para testificar, João Batista, ele teve um propósito claro, ser um testemunho da luz de Cristo. Cada um de nós também temos um chamado, gente, para sermos testemunho no nosso próprio caminho. Então, como que nós temos testemunhado na nossa vida a luz de Jesus? Gente, é muito forte, porque não é só esse momento que a gente está aqui, sabe? Você tem 24 horas do seu dia. Como tem sido a luz de Deus nas 24 horas do teu dia? Ou será que ela compreende apenas esse episódio, o momento em que você está aqui nesse vídeo? Tá entendendo? Então pensa sobre como você pode ser um testemunho da luz de Cristo no seu dia a dia. Como que você pode compartilhar a luz de Jesus para as outras pessoas? Reflete sobre isso. E aí eu te convido a entrar numa outra chave que nós vamos falar hoje, que é recebendo o verbo, aceitando o propósito, porque na nossa jornada do propósito precisa aceitar, viver esse propósito. Não é só, eu não descobri ainda qual é o meu propósito. Tem gente que já sabe qual é o propósito, que já entendeu o chamado, mas que não aceita ainda. Não está na minha hora ainda, Jesus. Eu vou ficar lá um pouquinho aqui porque eu não estou pronto, eu acho que eu não estou preparado. Deus fala, gente, Deus fala. E para você que está dizendo isso hoje, que não está preparado, o Senhor fala, aceita o propósito. E aí a gente vai agora para o verso 12, né, do capítulo 1 de João. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes, ele deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, enquanto você não aceita ele, não recebe ele, você não é filho, você é criatura. Porque você faz parte da criação de Deus, o Criador. Agora, quando a gente recebe e crê nele, receber Jesus é o que? É confessar ele como o único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. É se arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida para ele e dizer assim, a partir de hoje, eu sou teu para sempre, escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. A partir do momento que há essa confissão, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos o Senhor Jesus diante dos homens, né, ele vai confessar o nosso nome diante do Pai que está no céu. Amém. Então, a partir desse momento, aí sim, você e eu, nós temos o direito, né? Ele nos dá o direito de se tornarmos filhos de Deus. Inclusive, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro é Cristo. Por quê? Porque ele se fez sacrifício por nós, né? E o preço dos nossos pecados foi pago por ele. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, porque ele morreu, tudo que ele passou naquela cruz, lembrando que ele ressuscitou, mas o sacrifício de morte dele na cruz, ele não tinha pecado algum, ele não tinha feito nada. Então, ele pagou os nossos pecados naquela cruz. Por isso que ele é o herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas porque está dentro do contexto, a gente precisa falar. Então vamos lá, aceitando o propósito. O nosso propósito em Deus não é algo que eu e você, nós devemos alcançar ou talvez ganhar. Não, eu ganhei o meu propósito, estou alcançando o meu propósito. Gente, ele é um presente que a gente recebe e a gente precisa aceitar esse presente de Jesus para a nossa vida. Então você hoje vai refletir sobre como você tem recebido o presente do seu propósito em Deus. Como que você pode aceitar mais plenamente esse presente na sua vida? Quais são os passos que hoje você está dando para você intensificar essa jornada? E agora a gente vai para a próxima chave, né? Que é completando o propósito. A gente vai agora para o verso 14, que a gente vai falar sobre ver a glória de Deus. Olha só o que diz o verso 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E aqui, quando a gente vai para esse entendimento, né, contemplando o propósito,
contemplar a glória de Deus em Jesus nos ajuda a entender melhor o nosso propósito com Ele, sabe? Através de Jesus a gente pode ver a glória dele, o propósito que Ele tem para cada um de nós. E talvez você diga assim, Dani, como eu vou contemplar o meu propósito, né? Você vai precisar dedicar tempo para contemplar a glória de Deus na sua vida através de Jesus. Como que você pode fazer isso, né? Gente, você precisa olhar para uma outra ótica. Senhor, me dá uma visão profunda. Pede para Deus, Senhor, me dá clareza. Eu quero ter um profundo relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que quando nós pedimos, nós obtemos aquilo que a gente pede. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscar e acharei, bater e a porta abrir-se-lhe-á. Então, a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Então nós temos o caminho, nós temos todos os comandos, o acesso está aí. Agora, para acessar, eu preciso querer acessar. Então, qual é o próximo passo que você está dando hoje? Quais são os passos que você tem dado para você ir mais profundo na jornada do teu propósito em Deus? E agora a gente vai para uma outra chave, que é a identidade revelada, né? Conhecendo o eu verdadeiro. E agora a gente vai dar um salto lá para o versículo 23, amor, que diz assim a palavra do Senhor. João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Em outras traduções, né? Eu já tenho esse versículo bem memorizado, mas na outra tradução, né? Ele diz que ele é a voz que clama no deserto, né? Preparai o caminho para o meu Salvador. E eu tenho até uma canção que eu gosto muito com esse versículo, que fez assim por longo tempo parte da minha jornada com Deus. Muito, muito bonito. Mas hoje eu não vou cantar ela, não. Mas assim, é um versículo que fala muito ao meu coração. Inclusive, quando eu e a Alexandre está orando, eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui, Pai, que eu seja a voz do Senhor que clama no deserto. Porque é muito fácil nos dias de hoje, com tantos holofotes, né, que a gente tem visto as pessoas falarem e expressarem Jesus pela audiência, pelos números de seguidores e tantas outras coisas, né? Hoje, no fundo, as pessoas estão buscando muito holofotes, mas na verdade, o que a gente olha para a Bíblia inteira, para a trajetória de todos os servos do Senhor, é que eles sempre se colocaram na posição de servir mesmo, como menores, sabendo que a recompensa e que os holofotes não seria para eles, mas sim para o Senhor. É bom falar sobre isso. Inclusive, eu tenho como inspiração a jornada do apóstolo Paulo, que muito me inspira, né? Porque mesmo os lenços dele curando, ele sempre foi e teve um entendimento suficiente que apenas ali era o chamado. Não era sobre exatamente ele, porque ele era melhor ou porque ele tinha se preparado mais que as outras pessoas. Não, ele estava cumprindo o propósito dele. Ele nunca podia esquecer de onde o Senhor o tirou e para onde ele estava indo. Então, eu tomo esse versículo para te perguntar, né? Será que você hoje tem realmente olhado para essa palavra com compreensão de João Batista? Porque aqui João Batista ele teve uma compreensão clara da identidade e do propósito dele. Da mesma forma, eu e você, a gente precisa ter essa identidade em Cristo clara na nossa vida. E esse passo, eu posso dizer que é o passo essencial para a gente descobrir o nosso propósito em Deus. Então, hoje eu convido você a pensar sobre a sua identidade em Cristo, sabe? Como que isso afeta hoje a compreensão do teu propósito? O que você hoje realmente tem buscado ao Senhor? E a gente agora vai falar sobre a redenção que liberta. A próxima chave, a gente vai agora lá para o versículo 29, tá? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, é muito lindo esse versículo. A redenção através de Jesus, ela é uma chave para a nossa libertação e para o nosso propósito. Através de Jesus, nós somos libertos do pecado e nós somos capacitados para viver o nosso propósito em Deus. Então hoje eu quero que você saia desse episódio refletindo sobre como a redenção de Jesus libertou você para viver o seu propósito e como isso tem afetado as tuas decisões, as ações diárias da sua vida. Agora a gente vai para a próxima chave e nós vamos agora lá para o versículo 43, onde nós vamos falar desse seguindo Jesus, né? Caminhando rumo ao nosso propósito. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo.
Seguir Jesus é a chave para descobrir e para viver o nosso propósito. Através do nosso relacionamento com Jesus, nós somos conduzidos ao nosso propósito e ao propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Então, tudo começa por Jesus. Ele é o ponto central, o acesso único para Deus. É por meio de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Não tem um outro. Não tem, gente. Não tem. Eu sei que teve muitos profetas, muitos homens de Deus, histórias belíssimas da Bíblia e tantas outras pessoas, né, que participaram de tudo isso que a gente está meditando, refletindo e caminhando ao longo da nossa jornada através da palavra. Mas o único mediador, o caminho, é Ele. É através de Jesus. Aleluia. Tá? E a gente precisa ter isso com muita clareza na nossa vida. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a Bíblia continua, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então não tem outro mediador, é Ele. Tá bom? Então considera maneiras práticas de seguir Jesus na tua vida. Como que essas ações, né, que você hoje tem trazido para o teu dia a dia, elas podem mostrar ali ações de Deus? Porque nós precisamos nos ajudar, gente, sabe? Deus aí vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então o que a gente está fazendo para intensificar e para fortalecer esse relacionamento? Porque é uma caminhada. Todos nós estamos nessa jornada juntos. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? E aí a gente vai agora voltar um pouquinho para o texto que nós estamos. Nós vamos refletir no verso 6 e 7. Diz assim, ó, houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. E aqui o que eu preciso que você e eu reflitamos hoje, né? A gente possa trazer essa reflexão. Como que nós podemos mostrar Cristo através da nossa vida? Nossa, João ele foi enviado como uma testemunha para preparar o caminho para Jesus. Da mesma forma, nós, né? Nossa vida, ela tem um propósito. Como que eu e você estamos testemunhando Jesus? O que a gente hoje está fazendo que está trazendo Jesus para a nossa vida de uma forma mais intensificada ao ponto das pessoas que estão ao nosso redor olhar e ver alguma coisa diferente? Eu digo para vocês que eu tento em todos os lugares, em todos os ambientes, eu tento dizer, Senhor, como o Senhor pode me usar nesse ambiente? Como que eu posso ser um instrumento do Senhor? Houve muitos momentos de situações como essa de Deus ministrar o meu coração e eu não fazer. Por medo, no sentido do outro, né? E se a pessoa vier rude pro meu lado? E se as pessoas olharem estranho? E eu tô falando aqui, gente, eu sei que eu falhei, mas eu sou ser humano. E cada dia que passa eu tenho crescido um pouco mais nesse entendimento com o Senhor. Eu entendo hoje com muito mais clareza que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E eu quero encorajar você. Eu passei por momentos assim. Eu não sei se você já passou, se você está passando, mas que você lembre que o Deus que manda você fazer, Ele se responsabiliza. Então faça. Então faça. Glória a Deus, porque eu já tive os momentos de não fazer, mas eu também tive muitos momentos de fazer e eu sou muito grata ao chamado e ao cuidado do Senhor na minha vida. E eu sempre peço perdão para Ele para as vezes que eu talvez ali faça algo que o decepcione. Mas eu sei que Ele é um Deus de amor, de perdão, e Ele me dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E Ele também dá essa chance e essa oportunidade para você, tá certo? Então, como que eu posso mostrar, né, Cristo através da minha vida? Pensa nessas maneiras que você pode ter e trazer mais testemunho de Jesus no teu dia a dia, como que isso pode ainda mais ficar alinhado com o teu propósito. Amém? Gente, a gente já está encerrando aqui as chaves. A gente vai falar agora do relacionamento íntimo com Deus. E aí eu quero convidar você hoje a conhecer o Mestre. Lá em João 1,18, a gente vai refletir no verso 18, diz assim, ó, ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem Deus é. Conhecer a Deus de maneira íntima é crucial para cada um de nós entendermos o nosso propósito. E é através desse relacionamento com Deus que a gente descobre o nosso chamado. Então eu e você, nós precisamos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Como que isso hoje tem afetado a compreensão do meu propósito nele?
Gente, quanto mais eu medito, reflito e me aprofundo em Deus, mais eu tenho clareza do meu propósito. E para encerrar as chaves de hoje, a gente vai sair da teoria e a gente vai agora para a prática. A gente vai para João 1,43, que diz assim, a gente vai refletir novamente, reiterar esse versículo, aceitando o chamado, tá? No dia seguinte, Jesus resolveu ir na região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Ele foi chamado, concorda comigo? Ele foi chamado. Filipe, venha comigo. Agora, a decisão de ir era de Filipe. Jesus não podia pegar Filipe à força e forçar ele para ir com ele, até porque Jesus veio para trazer amor, para ensinar a gente acerca do amor, para ensinar que de todas as leis, a lei, né, de Moisés, todos os mandamentos que tinha lá, um era maior, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você ama você mesmo, você não vai se machucar, né? Você não vai se forçar você mesmo a fazer uma coisa. Então, assim, Jesus o chamou. Filipe, vem comigo. Venha comigo. E Filipe aceitou o chamado de Jesus para seguir. Da mesma forma, a gente deve estar disposto a aceitar e a agir de acordo com o chamado de Deus na nossa vida. Tá? Então hoje nós vamos pensar, quero que você pense sobre o chamado de Deus na sua vida e se você está disposto a aceitá-lo e a agir de acordo com ele. Amém, gente? Glória a Deus. E para encerrar essas chaves, hoje é aquele capítulo que você tem que terminar aqui e se não tiver ficado claro, volta e assiste de novo até essa palavra entrar no seu coração. Afinal, nós meditamos em muitos versículos hoje, né? O final desse capítulo é muito lindo porque a gente vê ali um encontro único, né? De um homem que estava ali, literalmente, sem saber se Deus estava ouvindo a oração dele. Vai lá, amor, para o versículo 48, 49, 50, 51, né? Então, Natanael, volta um pouquinho. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele. Porque é no momento em que ele é chamado, né, pelo irmão, e ele fala assim, ó, será que de lá vai sair alguém que preste de Nazaré? Por todo o contexto de Nazaré. E aí ele fala aquilo e de repente ele vai ter um encontro com o Senhor, com Jesus. E ninguém tinha falado o que ele tinha dito, né? Na verdade, ele chegou e ele disse, ó, aí tá um verdadeiro israelita, um homem que é realmente sincero. E Jesus sabia o que ele havia comentado, mesmo ele não estando presente. E aí ele fala, então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. E aquela figueira foi um momento em que Natanael estava ali abrindo o coração para Deus, o momento das dores, né? Quantos momentos da vida a gente passa por aflições e a gente pergunta, Senhor, o Senhor não está me vendo? Como que será que o Senhor realmente tem um propósito na minha vida? O Senhor tem algo para fazer? E aí ele fala, então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E aí ele fala, olha, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. E ele tem uma revelação, né? Jesus tem uma revelação do momento em que Natanael estava naquela figueira falando, né? Naquele momento íntimo, somente ele estava lá, ele sabia que não tinha mais ninguém ali com ele. Então ele sabia que era Deus porque ele estava no momento íntimo. Como é que aquele homem que estava ali na frente dele sabia o que ele estava falando e aonde ele estava, se ele estava vendo ele pela primeira vez? Então, naquele momento, ele sentiu que realmente era o Filho de Deus. E ali, Jesus ainda diz assim, se você acha que eu sou o Cristo, né, o Filho de Deus, o enviado, por conta dessa experiência que você teve agora de revelação, ele continua. Eu afirmo para vocês que isso é verdade. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, muita coisa maravilhosa vai acontecer a partir daqui, né? Experiências únicas com o Senhor. Mas hoje nós encerramos aqui o capítulo 1, mas eu quero trazer uma analogia acerca desse capítulo de hoje que nós lemos aqui. E a analogia de hoje é de um farol, tá? No início desse capítulo, João fala sobre Jesus como a luz do mundo. Um farol, em meio à escuridão e à tempestade, ele é a única fonte de luz que guia os navios em segurança para o porto. Da mesma forma, Jesus ele é descrito como a luz do mundo, a única fonte verdadeira para que eu e você nós possamos ser guiados em meio às tempestades e às incertezas da nossa vida. João Batista aqui é retratado como a testemunha que aponta para a luz.
ele é como o guarda do farol. Esses locais onde tem esses faróis tem um guarda, porque vai que a luz dá um problema, ele tem que estar ali para resolver, para que tenha luz o tempo todo, né? Mas assim, o tempo todo que eu falo, gente, no período da noite, tá bom, gente? A luz precisa estar lá. Então, aqui João Batista, ele é como esse guarda do farol, cujo trabalho é garantir a luz, que essa luz continue brilhando, para que os navios eles possam encontrar o caminho, tá? Da mesma forma, o nosso propósito, ele pode ser visto como sendo, hoje nós podemos nos colocar nesse lugar. Como que eu e você estamos sendo essa testemunha de Jesus? Como nós temos apontado para o mundo a luz de Jesus, né? Porque Jesus ele é a luz do mundo, mas como que eu e você nós temos nos comportado para apontar para as pessoas essa luz? Assim como um farol, ele é inútil durante o dia, quando há luz abundante através do sol. Olha, Jesus, ele é necessário, porque nós estamos navegando em um mundo que verdadeiramente, gente, quando a gente olha para a ótica espiritual, esse mundo está em escuridão. Os dias que cada dia se passa, a gente olha e a gente diz, Deus, tem de misericórdia. Alcança vidas. Como que eu posso alcançar mais vidas? Como que eu posso ganhar mais uma alma para o Senhor Jesus? Sendo que Ele, né, nele, no nosso Deus, a gente tem uma certeza que através de Jesus a gente vai encontrar o caminho para casa, o caminho para Deus. Então, que eu e você nós possamos procurar o nosso propósito à luz da Bíblia. Nós somos chamados a ser como João Batista, né, apontando para a luz do mundo e ajudando as outras pessoas a encontrar o caminho para casa. Como que eu posso trazer mais pessoas? Nós também somos chamados a permitir que essa luz, a luz de Jesus, ela brilhe na nossa vida, iluminando o nosso caminho e guiando no nosso propósito e no nosso destino com Deus. Amém? Glória a Deus. E a nossa atividade, o nosso para casa de hoje, a gente vai se conectar de uma forma ainda mais profunda com a luz. A gente vai começar pela leitura e a reflexão desse capítulo que nós lemos hoje. Você vai começar lendo o Evangelho de João, você vai reler novamente, você vai fazer uma releitura do capítulo 1, mas dessa vez você vai fazer isso de uma forma mais introspectiva. Conecta, sabe, especialmente nos versículos do 1 ao 5 e faz também uma leitura profunda no verso 14. Esses versículos, eles falam sobre o verbo, ou a palavra, né, como a gente falou aqui, e a luz. Pergunte a si mesmo hoje, como o verbo Jesus, ele se manifesta na sua vida? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Como que você pode se conectar melhor com a luz de Jesus? E aí a gente vai para a segunda atividade, a gente sempre deixa, né, umas atividades para casa, que é o Diário da Gratidão. Gente, quem já está fazendo o Diário da Gratidão, eu tenho certeza que você está tendo sua vida transformada. Mas se você ainda não está fazendo o Diário da Gratidão, começa hoje. Faz teu Diário da Gratidão durante as próximas semanas. Todo dia, escreve pelo menos 3 motivos pelo qual você é grato, tá? E você, através desse diário, você vai se relacionar de uma forma ainda mais profunda com o verbo e com a luz do Senhor na sua vida. E pode ter certeza que pode parecer algo simples, tá? Como, por exemplo, o sorriso de um estranho, ou até mesmo uma paisagem que você está vendo todo dia. Mas quando você começa a entender o propósito do que você está fazendo, as coisas mudam, a ótica muda. E aquilo que você acha estranho, de repente você vê a bênção do Senhor e você tem uma fonte de inspiração nova, tá? Então a chave é se conectar a essas coisas com a presença de Deus na sua vida. E uma ação consciente, tá? Tenta olhar para o verbo, né, para a luz de Deus como uma ação diária para a sua vida. O que você pode trazer diariamente para você ver as ações do Senhor na sua vida? Isso pode ser algo tão simples quanto fazer, por exemplo, uma pausa para você entrar no momento ali de oração. Aqui em casa a gente faz essas práticas, né? Orar antes da refeição, a gente ora aqui em casa, sempre consagramos o alimento ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela refeição. E pode ser uma coisa simples, mas a gente precisa agradecer. Inclusive, em todos os momentos que Jesus esteve à mesa, né? É muito lindo, principalmente a passagem da multiplicação dos pães. Ele agradece ao Senhor por aqueles 5 pães e pelos aqueles 2 peixes. E ali existe uma multiplicação fantástica, abundante. Então, aquilo dali o Senhor nos ensina algo. E para mim, o maior aprendizado eu posso ter pouco, mas quando eu apresento ao Senhor, consagro e sou grata, Ele multiplica e prospera. Eu creio nesse ato profético, tá bom?
Então, que você possa ser encorajado. Aqui o objetivo é trazer consciência, trazer a consciência de Deus para o centro da tua vida. E não deixa de compartilhar a tua experiência, né? No final da semana, compartilha aqui na comunidade dos escolhidos, quais foram as percepções que Deus tem trazido para você na aplicação dessas atividades, como que essa atividade afetou a compreensão do teu propósito em Deus, como que a leitura e a reflexão sobre o Evangelho de João que nós começamos hoje, através do capítulo 1, impactou a tua vida. E compartilha essas experiências não só por compartilhar, mas saiba que quando você compartilha, você é uma fonte de inspiração para outras pessoas, você encoraja outras pessoas a também contar e partilhar os momentos que elas estão tendo com o Senhor. Além de você, a partir desses exercícios, ter ideias novas, né? A gente chama aqui de insights, entendimentos novos. E isso vai aprofundar você e trazer mais conexão com o teu propósito. Costumo dizer que essa atividade aqui, ela faz com que você explore ainda mais o teu propósito em Deus de uma forma muito mais plena, mais intensa e mais clara, tá? E aqui, o objetivo não é perfeição, tá, gente? Mas crescimento e compreensão espiritual. Amém? Glória a Deus. Amor, vamos agradecer por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Deus, Pai. Querido amado Senhor Jesus, obrigado, Obrigada, Deus, Jesus, por essa palavra, por essa Senhor. palavra abençoada, Senhor. Obrigada, pelo Jesus. início dessa jornada, Pai, nesse Amém, Evangelho, Deus. Senhor, nesse Aleluia. novo momento, Senhor, que o Senhor possa derramar, Pai, as tuas Aleluia, bênçãos, a tua Jesus. sabedoria em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Que nossos espectadores também possam absorver o máximo, Pai, desse conteúdo, desses ensinamentos do Senhor, Pai, e que eles possam replicar, Pai, Em nome de para Jesus, outras e outras ó Pai. pessoas, assim fazendo também a tua obra, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles, repreende todo o mal, Glória a Deus. abençoa todas as áreas, Pai, da vida deles, e que eles possam testemunhar as vitórias, Senhor. E assim, Deus, que eles possam edificar, Pai, a casa deles sobre a rocha, confiando sempre em Ti, Deus. Assim, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que Em amanhã nome nós de possamos Jesus, estar ó aqui de Deus. volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Assim, Deus, eu te oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém! Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, em nome de Amém. Jesus. E hoje, se você sentiu no seu coração um toque especial do Espírito Santo e você ainda não fez, né, uma aliança com o Senhor para se tornar realmente filho de Deus, eu quero nesse momento fazer um convite especial para você. E esse convite é aceitar Jesus, confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nome dele diante dos homens que estão nessa terra, ele vai confessar o nosso nome diante do Pai que está no céu. E talvez você esteja num ambiente só, não tem ninguém perto de você, mas tem aqui, ó, nessa plataforma, a aba comentários. Você vai colocar aí, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então vai ficar registrado que você fez essa confissão pública e ela é necessária. E eu quero te convidar, se você é essa pessoa que está dizendo esse sim, dando esse passo tão especial e transformador para sua vida, eu quero convidar você a fazer uma oração com a gente agora. Nós estaremos apresentando a sua vida em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Jesus, hoje eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego minha vida a Ti. Eu te faço o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te faço o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, eu eu sou teu para sempre. sempre. Glória a Deus, Pai. Nós te apresentamos todas as pessoas que nesse momento faz a oração de confissão, Senhor. Para essas pessoas que hoje estão entregando a sua vida, Senhor, a Ti. Senhor, nós cremos, Pai, que quando esse momento acontece, assim como a Tua palavra diz, existe uma festa no céu. E nesse momento nós festejamos, Senhor, pela salvação dessas vidas que hoje fazem essa aliança eterna contigo. Pai, nós sabemos que caminhar com o Senhor é uma caminhada transformadora. Meu Deus, como é maravilhoso caminhar com o Senhor. Nós vamos viver dias incríveis. A gente vai viver o que a Tua palavra diz, a vontade do Senhor na nossa vida. E a vontade do Senhor, a Tua palavra diz que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Senhor, mas nós sabemos também que não vai ser uma jornada só de momentos bons e maravilhosos. Nós passaremos lutas, sim, vai ter... Nós seremos provados, mas em todas essas coisas nós somos, Senhor, mais que vencedores no Senhor. E é por isso, Deus, que nós oramos agora por cada vida que está fazendo essa aliança contigo. Meu Deus, que o Senhor
Senhor fortaleça cada um, que o Senhor seja o Senhor e o Salvador de cada um agora, que nesse momento o Senhor segure na mão, Senhor, do teu filho e da tua filha, do teu escolhido e da tua escolhida, para iniciar essa jornada de fé, e que o Senhor, meu Deus, guarde, proteja, livre de todo mal, e que o Senhor cumpra, Pai, o teu propósito na vida de cada um. Essa é a oração que te fazemos, e desde já te agradecemos em nome de Jesus, e você declara o seu amém para a glória de Deus. Seja muito bem-vinda a essa jornada incrível que você vai viver com Jesus, e nós queremos fazer parte dela, então acompanhe a gente aqui na jornada do propósito. E se você tá aqui ainda nesse episódio, ó, tem um botão aqui que é o botão do like, né? É muito importante. Vai deixando o teu like aqui. Pra você é só um botão, mas pra gente ele é muito importante porque a plataforma entende que o conteúdo é bom e ela manda pra outras pessoas, né? Por exemplo, se você acabou de fazer a oração de confissão e não conhecia ainda o nosso episódio, não sei como foi que esse link chegou pra você, mas você pode ser esse agente de transformação na vida de outras pessoas, deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que a gente publicar um vídeo novo, você já vai receber de primeira mão. E você pode também compartilhar o link desse vídeo no teu grupo da família, nos amigos, nas tuas redes sociais. Vem e traz pessoas para cada vez mais aprender sobre Jesus e decidirem viver esse propósito de Deus na vida delas. E Deus sempre está pronto para ouvir você. Então, se você ainda não iniciou esse relacionamento de oração, conversa com o Senhor, chama Ele quer ouvir você, Ele quer transformar a sua vida. Tenha um dia abençoado e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. E agora está linkado aqui, né, amor? Está aparecendo aqui a playlist do livro de Salmos. Se você ainda não assistiu a nossa playlist, tira dias aí, faz maratona nessa série, porque tá incrível. Dá tempo, cuida. Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.